sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Atualiza da F5 Assessoria. Assessoria em quê, Karina? Assessoria em BPO financeiro e BPO de RH. Nós trabalhamos com a terceirização dos processos da sua empresa. Por que nós terceirizamos os processos da sua empresa? Para você ter tempo de cuidar da sua marca e do seu marketing. Vender o seu produto, se especializar na sua marca. É isso que nós fazemos. Nós tiramos o foco de tudo aquilo que toma o seu tempo desnecessariamente para que você tenha tempo de cuidar somente da sua marca e do seu produto, que é o que faz você virar uma pessoa mais produtiva e aumentar o seu faturamento, que é o que a gente gosta, né? E a gente cuida disso depois. Então a F5 hoje é especialista na área de terceirização financeira e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque nesse podcast vai ter um pouquinho do nosso cliente aqui falando sobre isso com vocês. A gente também trabalha com recrutamento e seleção e essa cliente também participou desse processo, vai poder estar aqui afirmando para a galera que funciona, tá? Então, a gente traz os processos para vocês, a linha, traz o software, dá todo o suporte que você precisa para poder entregar os relatórios e você não se preocupar com aquilo que toma o teu tempo durante o dia, que são os agendamentos e as conferências, né? Então, se você não conhece ainda a F5 Atualiza, ou melhor, a F5 Assessoria, você pode entrar no nosso site, que é o www.f5bpo.com.br. A gente também está nas redes sociais, tá? Então, se você quer procurar ali no Instagram ou no Facebook com o mesmo endereço, que é a F5 Assessoria _BPO. Você vai poder entender um pouquinho do nosso trabalho, entender um pouquinho quem nós somos nas mídias. Procura um pouquinho, pesquisa a gente lá, até mesmo no Google, que a gente tem vários depoimentos ali, tanto de clientes quanto de pessoas que passaram pelo processo seletivo e deram certo, tá, galera? Então, graças a Deus, temos aí uma crescente de forma muito sustentável com a empresa e tem fluído e tem funcionado e estamos fechando vários parceiros, tá? Parceiros, tecnologias e otimização que nós estamos trazendo aqui e integração para melhorar o seu negócio, tá? E falando em parceiros, né, temos a nossa querida Lidiane Sense, né, não sei se vocês viram, o meu sorriso está cada dia mais alinhado e ela é nossa cliente também. Lidiane também terceiriza a parte financeira dela conosco, né, ela tem a terceirização e eu também sou cliente da Lidiane porque é uma via de mão dupla, né, galera? Então, a Lidiane também é ela faz uma excelente harmonização facial, então se você procura, né, melhorar o seu sorriso, trabalhar um pouquinho todos os processos que melhoram, não seria nem o seu sorriso. Alinhar também a questão da mandíbula e tudo mais, eles explicam um pouquinho melhor sobre isso, porque o sorriso bonito não é só os dentes, tá, galera? Tem que cuidar de tudo, né? É tudo uma coisa só. Então procura a Lidiane, ela fica ali na Francisco Derosso, em frente ao Condor, no Xaxim, aqui em Curitiba, tá? Se você está fora de Curitiba, infelizmente você não consegue falar com a Lidiane. Mas, em contrapartida, temos o nosso querido doutor aqui, que é o Dr. Sérgio Medeiros, que trabalha com a Mais Brasil Telemedicina. E a Mais Brasil Telemedicina faz o quê, Karina? Ela é uma medicina online que atende você. Então, se você não pode pagar um plano de saúde hoje, para a galera aí, você pode fazer um contrato com o Dr. Sérgio e essas pessoas podem ter o atendimento online da telemedicina, que pode ser atendido, né, sem problema algum. Eles podem prescrever também os medicamentos, né, e pode estar atendendo você. Dr. Sérgio mora em Curitiba, mas atende com muitos parceiros no Brasil todo. Então, se você é um BPO, se você é uma empresa que está fora de Curitiba e precisa desse atendimento, entre em contato aqui no rodapé Mais Brasil Telemedicina, tá? E o nosso querido Valenstein e a Ju, que é da WJR Consult, que é o nosso patrocinador oficial, que trabalha com a consultoria. Inclusive, ele é um professor e traz isso para vocês, que é da área de finanças. Então, se vocês são pessoas que querem aprender e evoluir, crescer no mercado financeiro, super recomendo a WJR Consult, né? Então, procura aqui, Valenstein, e ele vai ajudar você também a melhorar, porque ele tem muitas mentorias para te oferecer. Sem mais por hoje, vamos ao nosso convidado de hoje, né? Então, estamos falando aqui de... sempre que a gente traz aqui um convidado, a gente sempre procura pedir para o convidado trazer algumas peculiaridades da vida pessoal dele para a gente poder apresentar esse convidado. E hoje me chama muita atenção, né? Porque ela é minha amiga pessoal, é minha cliente,
Eu também sou cliente dela, então, e a gente tem uma jornada de amizade de pelo menos 20 anos. Então, eu quero falar dela que é filha amada dos reis, ela é curitibana, ela é empresária, amante de leitura, formada em letras, né? Tanto no inglês quanto no português. Ela é formada pela PUC, ela é coach integral sistêmica pela FebraCis. Mais de 10 anos ela esteve como professora de inglês, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o que mais me chamou atenção aqui na descrição dela é que no ano de 2020 ela começou a se enxergar como empresária. E a gente vai falar muito sério sobre isso, porque tem muitos de vocês aí que ainda não se enxergam empresários e são empresários, e eu acho muito importante esse destravamento. E hoje ela tem como objetivo principal impactar uma geração de mulheres e libertá-las do medo e da insegurança e da rejeição, que é muito importante, né, galera? Então, eu estou falando da minha amiga Gisele Cardoso. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada pelo convite, foi um prazer mesmo, imenso, quando você mandou a mensagem e falou, vamos participar de um podcast? Bora um podcast, Gisele? Bora com um podcast, e claro que a gente não podia ficar de fora, né? Porque era uma coisa que é engraçado falar pra nós, né? Mas quando você começou essa história aí de podcast, eu falei, um dia eu vou estar naquela mesa. E aqui estou. E sabe o que é mais engraçado, Gisele? Às vezes a gente acha que a gente nunca está capaz de coisas totalmente alcançáveis, né? Sim. E quando você colocou aqui que você deseja impactar uma geração de mulheres, é isso que nós estamos tentando fazer aqui também, né? Claro, nós tivemos muitos convidados homens, mas assim, o nível de mulheres, de participação de mulheres é realmente um nível bem alto. E o podcast nasceu para poder destravar pessoas e trazer pessoas que acham que não são e não estão. Uhum. Para trazer elas na postura de ser e estar, que eu acho que é muito importante. Sim, isso com certeza é muito importante. Foi quando começou os meus destravar, né? Porque quando eu vi uma das pirâmides, que é o famoso ter, ser e fazer, então às vezes nós invertemos essa pirâmide. Total. E as pessoas primeiro querem ter, ao invés de saberem quem realmente são. E por muitos anos eu estive nesse patamar de não saber quem eu realmente era, e então realmente eu não sabia para que caminho seguir. A famosa saga do que eu vou fazer de vestibular. Isso. E muito isso veio já lá de berço, e você não tinha essa questão de informação dentro do lar, ou mesmo as pessoas à sua volta, e fui buscando informações para que eu conseguisse e me identificar. Mas a minha real identidade, assim, eu posso dizer que foi destravada, foi agora, recentemente, mais ou menos 1 ano e meio atrás, 1 ano, pode ser dizer a verdade, que foi quando realmente eu descobri quem eu era de verdade, assim, que quando eu vi a pirâmide do processo evolutivo pela segunda vez, eu falei, cara, as crenças limitantes que eu tenho, as crenças de merecimento que eu via... De merecimento é bem importante falar. Exatamente. Falar. Foi que eu descobri que eu não tinha minha identidade. Eu estava vivendo aquilo que as pessoas diziam de quem a Gisele era e não quem ela era de verdade. Isso aí. Por que letras? Por que letras? É até engraçado, né? Porque quando eu estava no ensino médio, até meu ensino médio, primeiro ano do ensino médio, o meu sonho era fazer matemática. Tudo a ver com português. Opa, para tudo, peraí. Nós estamos falando de alguém que domina o inglês e o português, galera. Então, assim, humanas e exatas, né? Então... Agora vai ter que desenhar. O que acontece? Eu sempre fui amante da matemática. E sempre detestava o português, porque eu nunca ia bem o português na escola. Opa, então era uma trave. Aham, exatamente. E eu comecei, até o ensino médio, eu sempre amei a parte de licenciatura. De ensinar pra mim, se eu tiver que, por exemplo, ensinar meus colaboradores na empresa a ensinar a lavar um banheiro, é o maior prazer. Então eu sempre gostei da área de matemática, sempre fui uma excelente aluna de matemática, os professores sempre, aquele dia dos professores, né? Top. Quando eu cheguei no ensino médio, aí começou aquela saga, foi aquela época que tinha muita greve dos professores. Eu falei, eu? Professora? Não. Aí eu saí do ensino médio sem saber o que fazer. Entendi. Porque daí eu comecei a ir pro lado de nutrição, engenharia civil, porque na época da minha adolescência ainda, início da adolescência, meu pai ainda era mestre de obras. Então, fazer engenharia civil, que cruzo o serviço do pai com a minha função. Pensei em contábeis, ADM, nutrição, e fui fazendo aquela saga. Nada da área de medicina, biológicas, longe de mim. E eu falei assim, não sei o que fazer. Desisti e comecei a fazer inglês.
Por 4 anos e meio fiz inglês e sempre naquela saga, entrava ano, saía ano, começava o início de inscrição para vestibular e lá tava a Gisele, o que eu vou fazer? E passava. Depois de 4 anos e meio fazendo inglês, olhando meus professores, eu vi que eles tinham apenas o quê? No máximo 10 alunos em sala de aula. Eu falei, por que não ligar, então, essa história de ensinar com o inglês? Porque eu vi que eu podia dar aula de inglês. Então foi por aí que eu resolvi fazer o curso de letras. Mas uma das coisas que eu falei muito nessa decisão que pesou, porque quando eu me inscrevi pro vestibular, primeira era letras, português e inglês. E tem uma história por causa do português e inglês, porque eu não queria fazer português, eu queria fazer só inglês, mas já volto nisso. E a segunda opção era secretariado. Só que eu falei pra Deus, na metade do ano, eu falei, Senhor, este ano eu vou fazer vestibular e o ano que vem eu estou dentro de uma universidade. Eu vou estar, só que eu quero que o Senhor me direcione para aquilo que o Senhor quer na minha vida. Por quê? Eu quero aquilo que vai servir para minha renda, para minha vida financeira, minha vida profissional, que ela seja ferramenta dentro da tua casa. Excelente. Então foi quando deu, do nada assim, do nada a gente diz, mas força de expressão, né? Me veio essa história do letras. E fui atrás de fazer só letras em inglês. Só que naquele ano a PUC tinha encerrado o curso de letras em inglês. Foi por isso que eu fiz letras português e inglês. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sou grata Fora muito. que melhora muito a comunicação da gente também. Melhorou completamente. Comunicação, interpretação, escrita. Total. Então, assim, foi um presente eu ter feito o curso de letras português e inglês. Porque hoje a minha facilidade em escrever é muito grande. E eu não sabia o projeto que Deus tinha lá no passado. Eu não sabia o que Ele tinha pra mim hoje. A gente nunca sabe. Nunca sabe. E como eu me coloquei na brecha... Você falou aqui sobre o destravamento e falou sobre a questão do quando você foi escolher o inglês. E me fez lembrar quando eu resolvi sair do ensino médio e fazer o magistério. Uhum. Eu tinha uma necessidade de autoaceitação muito grande. Embora eu era... O que eu não entendo... Pessoal, eu vou me dirigir a vocês agora, por quê? Porque a gente tem uma necessidade de provar pra gente coisas que pros outros já tá muito provado. Não sei se você sentiu isso já na sua vida, Gisele. Muito. Que pra você, pros outros, essa visão é muito... Ela é muito notória. E você, dentro de você, não consegue enxergar aquela pessoa que as pessoas o tempo todo pontuam, Sim. né? E as pessoas diziam assim, nossa, você é muito inteligente, Karina, você é muito assim... E, galera, o que me levou a fazer magistério é pra provar pra mim que eu era capaz de saber ensinar. Uhum. Tanto que não leciono. Por quê? Porque aquilo ali, Gisele, foi de mim para mim. Eu descobri isso. Depois muitas pessoas me aconselharam, Karina, você é excelente comunicadora, dê aula, volte às aulas. As crianças chamavam. Quando eu faltava nos meus estágios, galera, as professoras diziam assim, ó, não falta mais, porque as crianças ficam impossível quando você não tá. Porque eu interagia muito com eles, eu entrava no universo infantil, eu trabalhava com crianças com deficiência, então, assim, eles começavam a amar, né, tudo aquilo. Eu vivia aquele momento porque aquele mundo era meu, Gisele. Sei, entendo muito bem o que você tá falando. Depois que eu provei pra mim que eu era capaz, que eu já sabia dar aula, quando a minha consciência entendeu que eu era uma professora, passou. Perdeu o brilho, eu queria uma coisa nova, sabe? Foi quando a minha vida na carreira financeira começou. Então, mas o podcast não é meu, o podcast é com você. E eu só tô falando isso por quê? Para dar uma ênfase, porque eu acho que muita gente que vai nos ouvir passa por isso e não consegue identificar. E existe, pegando esse gancho de que você falou, da época que você esteve no magistério, são as fases que nós precisamos passar. Também. Você precisou passar por aquilo. Tem coisas na vida, a mesma coisa quando eu digo assim, meu sonho é ter determinado carro. Só que você vai dar um salto tão grande na tua vida que aquela fase daquele carro em específico que você queria, que você vai chegar no próximo nível, você vai olhar para trás, nossa, mas eu não comprei aquele carro que eu queria, hoje eu posso comprar vários desse. Mas foi a fase que você precisava. A mesma coisa com a parte profissional. Você precisava passar por o ensino médio, pela parte do magistério, para você sentir aquilo, porque era algo mais que você tinha para fazer hoje, por exemplo. A facilidade para quem passa para uma sala de aula, ainda mais com crianças, te dá uma autonomia muito grande. E hoje eu vejo essa dinâmica, na escola onde eu dava aula,
o dono da escola, a gente teve uma grande amizade. Até hoje ainda a gente se comunica. E ele mesmo, antes de eu sair de lá, ele comentou comigo que ele conversava com o pedagogo da escola e falava, eu não sei por que a Gisele, que a Gi tá fazendo aqui. Porque ela não precisa estar aqui. E eu também, às vezes, me perguntava, por que eu estou na empresa da família, por que eu estou dando aula ainda? Mas existia um porquê. Então, nós precisamos passar por algumas fases da vida. Elas são importantes. Que são importantes, sem sombra de dúvidas, para que a gente, lá na frente, a gente consiga entender o porquê. Hoje eu consigo entender. Tanto que quando eu saí de lá, eu falei isso. Não sei se você viu, a gente fez um podcast com a Mira Graçan. Eu comecei a ver, mas não terminei de ver. Super fã da Mira. Mira, você é uma linda, amo você do coração. E sou super fã da Mira. Por quê? Porque vem de uma pessoa extremamente humilde, extremamente simples, que alcançou patamares enormes, conquistou o seu espaço, né? E ela realmente ainda é uma grande mulher empresária, assim. E aqui sentada, você falou de realização, né? Que queria ser convidada. Você pensou no seu subconsciente, um dia eu vou estar lá, né? Eu nunca imaginei, Gisele, que um dia eu poderia ter a Mira Graçan aqui comigo e que eu seria a pessoa que entrevistaria ela ainda, né? Mas, enfim, o que ela falou aqui? Ela falou dessas fases. Ela falou que ela precisou ser a menina travada, que o tio pagou a faculdade, que ela teve que vir para Curitiba, morou sozinha, entendeu? Os dias de frio, os dias de inverno, os dias de verão, como funcionava tudo aquilo. E aquilo amadureceu ela e tornou uma grande mulher, né? Então, essas fases amadurecem a gente no seu devido tempo. E você acaba ganhando também domínio sobre aquilo lá. Você ganha autoridade sobre aquilo. As pessoas às quais eu tenho ajudado com a história do coach e tudo mais, eu falo para elas, eu só sou uma ferramenta que estou te ajudando a impulsionar e a te destravar, porque você é a semente. Então, eu só estou te modelando, te lapidando, te ajudando, porque quem vai impactar é você lá na frente, porque a história de vida que você está passando com dificuldades, eu não passei. Isso mesmo. Então, as pessoas hoje, elas acabam e outra, dificuldade é uma coisa meio relativa, porque às vezes a sua dificuldade para mim é muito... Sim, é muito simples, né? Então, daí as pessoas passam por alguns problemas pessoais da vida e aquela situação que você fala assim, nossa, mas eu nunca passei por isso. Mas ela precisa passar por aquilo porque ela tem domínio sobre aquilo. Isso. E isso que é o importante. Quando você começa a mudar de fase, comecei a perceber muito isso que está acontecendo na minha vida. A partir do momento que eu comecei a mudar de fase, que eu comecei a adquirir muito conhecimento, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu percebi que automaticamente as pessoas estão se aproximando de mim. Quando eu tive essa consciência, e não faz muito tempo, faz aproximadamente uns 3 meses, dessa consciência do propósito de impactar mulheres, porque esses foram os problemas do que eu tive muito, insegurança, medo, crença de merecimento, rejeição. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você viu que alguns minutos atrás, quando você chegou, a gente conversou um pouquinho, você falou assim pra mim, eu fiz um comentário, né, de um presente que eu ganhei, e você falou, como que você achou essa pessoa? Sim. E eu falei, não, ela me achou. E é assim que está acontecendo. E assim acontece. E as pessoas às vezes acabam pensando, nossa, do nada aconteceu. Não é do nada. Isso mesmo. Nós usamos essa força de expressão, mas não é do nada. Gi, a gente sabe que, assim, tudo bem, a gente falou aqui sobre a tua formação, né? Depois você pode falar um pouquinho mais intensamente sobre a questão de ser professora de inglês, né? Que vou precisar, inclusive, que sou péssima no inglês. E reconheço, tá, galera, que não adianta dizer que fala bem, porque meu inglês é péssimo, né? Então, mas ok. Mas você vem de uma família empreendedora. Sim. Né? Eu estava até elogiando a tua mãe, que você falou que... Gente, tem como dizer que... Nós estamos falando de uma senhora de 67 anos. Quando ela vai fazer pão, eles têm um restaurante. Quando ela vai fazer pão, sabe o que ela faz? Primeiro ela comunica. Olha a estratégia, galera. Ela comunica, ela solta geral, assim, que ela vai fazer pão. Aí todo mundo fala, eu quero, dona fulana, eu quero, dona fulana, eu quero, dona fulana. Aí o que ela faz? Ela já faz o pão que ela já vendeu. Sim. Isso é marketing, né? E você falando aí, começa a me voltar um pouquinho da memória da minha época de infância. Porque assim, meus pais, eles tiveram outras empresas, além do restaurante que nós temos hoje, que já estamos há mais de 25 anos no mercado. Inclusive, fazemos o financeiro da Gisele. Galera, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso também com vocês.
E o que acontece? Me veio à memória agora que minha mãe, na época que eu era criança ainda, finalzinho, início da adolescência, minha mãe tinha, como acho que muitos lares isso já aconteceu, de que a mãe vendia o quê? Hermes, vendia produtos, ia pro Paraguai comprar brinquedos para vender. Então, a minha mãe... Ela comprava aquele batom lá que era verde e deixava a boca acordada. Do coraçãozinho, né? Perdão, do moranguinho. Do moranguinho, galera. Quem que nunca teve? Quem nunca? Da década de 80, quem nunca teve um... Agora ainda bem que voltou, mas não com o mesmo... Não é igual ao que tinha antes. Agora vem com o nome de Lip. Agora ficou chique. Exatamente. Antes era o moranguinho no Paraguai. Exatamente. Então ela já começou ali. E meu pai, antes de abrirmos o restaurante, minha mãe trabalhava como doméstica, trabalhou um tempo em uma cozinha industrial, e meu pai sempre na construção civil. Ele acabou tendo que sair da construção civil por problemas de saúde. Ou ele saía, ou... Eu nem sabia que seu pai era construtor, tá? Sim, ele trabalhou até a gente abrir a última casa que ele construiu do zero, que ele construía, pegava o projeto e construía do zero. A única coisa que ele não fazia era pintar a casa, com estação elétrica, hidráulica, tudo prontinha e limpa ainda. Nós íamos lá e limpávamos a casa. Então, do zero, ele entregava para a pessoa. Nós tivemos, na época, talvez alguns que vão assistir aqui vão lembrar da Let's Roller. Tinha uma pista de patinação em Curitiba, ali na Marechal. Dentro dessa pista de patinação foi o primeiro empreendimento que o meu pai teve, que foi uma lanchonete, uma sociedade. Por um tempo teve lá, foi lá inclusive que eu aprendi a patinar um pouquinho, né? Pensei que eu tinha esquecido. Também não sei, galera. Abrindo parênteses, pensei que eu tinha esquecido. Um dia eu fui numa loja que tinha Esquece. patins. Andar de bicicleta, Gisele. Coloquei o patins no pé pra matar a saudade. Falei, eu lembro ainda, gente. Maravilha. Fecha parênteses. Lá a gente ficou por aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos. E meu pai acabou passando o ponto para frente e logo a pista acabou fechando. E posterior ele abriu uma triagem de construção. Próximo da onde a gente morava, também em sociedade. Ficamos lá aproximadamente também uns 2 anos. Ele encerrou as atividades lá e permaneceu só com a parte minha mãe que tomava conta, juntamente com a prima do meu pai. E posterior fechamos lá, ele continuou na construção civil. Foi quando ele foi diagnosticado um problema de coluna e o médico falou, ou você muda de profissão ou você vai parar numa cadeira de rodas. Entendi. E nesse tempo minha mãe já tinha saído da empresa que ela trabalhava, né, que era uma cozinha industrial. E ele ficou nessa saga, o que eu vou montar? Daí ficou em 3 pontos, mercadinho, panificadora ou restaurante. Foi quando a gente abriu o restaurante. Restaurante. Pode falar o nome, inclusive, avisa pro Restaurante pessoal. Laricas, para aqueles que não o conhecem, nós já estamos ali na região do Auer há mais de 25 anos, foi em fevereiro que foi feito 25 anos. Inicialmente abrimos com uma sociedade, 1 ano e meio depois meu pai comprou a parte da sociedade e hoje nós estamos sozinhos. E nesse processo inteiro eu sempre junto Lembrando com que eles. são 2 restaurantes, né? Hoje são 2 unidades, uma próxima da outra. Nós trabalhamos atendimento de segunda a sexta em uma das unidades e outra de segunda a sábado. Buffet para atendimento ao público maior, que estão ali os trabalhadores da região, mas muitas famílias. E principalmente aos sábados. E tem pessoas que vêm de bem pertinho, assim, sabe? Lá do centro, do Boqueirão. Então sempre vem de regiões longe, até do Xaxim. Temos clientes que vêm de longe para estar ali conosco, porque preferem por causa do atendimento, comida sempre boa, saudável, fresca todo dia. Lembrando que eles também estão com cardápio fitness lá, né, galera? Então, eu tô vendo que você tá trazendo algumas coisas fitness também ali no cardápio. Uma das minhas pegadas nesses últimos tempos é trazer essa consciência para minha equipe, porque não é equipe, eu chamo eles de time, né? Porque nós precisamos estar ligados, porque se um time quer fazer gol, ele precisa jogar unido. Todo mundo joga unido. Exatamente. E eu sempre tenho falado isso, porque nós estamos tendo um número de clientes, muitos que são veganos, aqueles que estão com tratamento de saúde, aquelas pessoas que precisam ter um controle alimentar, e quando você chega num buffet é muito mais difícil você ter um controle. Agora, quando você tem um controle ali, um equilíbrio com a alimentação, fica muito mais fácil para as pessoas. Tanto que até um comentário de uma colaboradora minha, quando ela estava fazendo a reposição, ela ouviu de um cliente, nossa, que maravilha, hoje eu não vou sair da dieta. Então, eu tenho trazido essa consciência para a minha equipe, para o meu time, para que nós consigamos atender a esse público. Perfeito, é isso mesmo. Falando de mudança de mentalidade, Gisele, você falou que você virou uma chave ali, numa altura da sua vida. E como foi isso e o que fez destravar? Então,
eu sempre tive a consciência de que eu era quem? A filha do seu Jair, dono do restaurante Laricas. E sempre fui a melhor funcionária dele. Eu nunca me via como... Atrás do seu Jair. Sempre atrás dele. Sempre, sempre. Então, eu nunca me vi como a dona. Tanto que eu nunca dizia. As pessoas chegavam, tem um restaurante? Eu falei, não. É da minha família, é do meu pai. Eu só administro. Nunca usava meu restaurante. Quando eu voltei do Japão, você me disse isso. Uhum. Eu lembro que deve ter uns 7 anos, mais ou menos, quando a gente retornou. A gente teve uma conversa, a gente se conhece há mais de 20 anos, então, no nosso retorno do Japão, eu lembro que eu encontrei você e a gente trocou uma ideia. Eu falei, e daí, o que você está fazendo? Aí você falou assim, estou cuidando do restaurante do meu pai. Uhum. Foi bem essa resposta. E eu fiquei pensando, quem cuida do restaurante do pai é o quê? Mas não perguntei, ok, né? E depois de algum tempo a gente voltou a se conectar e daí você já falou, olha, eu sou a gestora dos restaurantes do meu pai. Eu falei, opa, já mudou alguma coisa aqui, né? E é bem essa questão da mudança da mentalidade. Porque quando eu fui para o curso para a faculdade, para o curso de letras, eu sempre falava para o meu pai, nesse período de 4 anos eu vou estar aqui inteiramente com você, tá? Então eu não vou sair porque eu preciso de uma renda para manter o curso, pagar metade do curso, que ele pagava metade para mim, eu pagava outra metade, e bancar os materiais que eu precisasse, xerox e tudo mais. Então, durante esse período de 4 anos, eu falei, vou continuar aqui. Só que a minha ideia era o quê? Quando eu terminasse os 4 anos de faculdade, minha história era criar asas e voar sozinha. Eu queria enfrentar esse mundo sozinha, mas eu não sabia aquilo que Deus tinha colocado para mim, porque desde quando eu comecei a frequentar, estar dentro da igreja, eu sempre me coloquei na brecha, eu sempre coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, e eu não sabia quais eram os planos dele, então eu nunca me enxergava assim. Então a minha ideia sempre foi de que eu vou criar sim asas e vou viver a minha vida longe. A minha ideia era que meu irmão assumisse as empresas, porque eu falava, várias vezes eu falei para ele, isso daqui não é para mim, é teu. Eu falava isso muito para ele. E eu falava, não, porque eu quero viver sozinha. Tanto que eu tentei por 2 vezes sair de dentro da empresa. Acabei voltando nessa época que eu decidi a fazer vestibular. Então, eu continuei ainda nessa história. Então, as pessoas chegavam, você é responsável assim, mas o restaurante é do meu pai. Mesmo quando a gente abriu a segunda unidade, eu estava tomando conta. Nossa, é teu restaurante. Não, o restaurante é da minha família, é do meu pai, eu só administro. E como eu sempre tive essa questão de colocar a minha vida nas mãos do Senhor, chegou num ponto que eu falei, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer para minha vida. E eu comecei a questionar muito Deus e pedi para Ele que Ele viesse de encontro comigo e falasse um pouquinho mais sobre a minha vida profissional e a minha vida ministerial, sobre o meu propósito de vida, que eu estava cansada de fazer tudo e não fazer nada. E foi quando Deus falou comigo a primeira vez, através da parte ministerial, e foi através do irmão, de um curso de teologia que eu estava fazendo, e abriu a minha mente sobre a minha área ministerial, e comecei a investir mais sobre isso, que é esse propósito de ensino, da palavra e tudo mais. Só que a minha vida profissional ainda Deus não falou. Demorou mais 2 aninhos para Deus vir falar comigo. E foi num culto de final de ano, através da ministração que a gente teve, eu estava como líder de adolescentes naquela época, e Deus usou poderosamente o irmão que estava ministrando, e esse irmão veio e falou comigo, através de profecia, para aqueles que entendem um pouquinho mais essa área do cristianismo, e foi quando, através da vida desse irmão, Deus falou que ele estava abençoando a minha vida empresarial. Foi quando deu a virada de chave. Eu falei, opa, Deus está começando a me mostrar, ou melhor dizendo, Ele estava me mostrando, mas eu não estava querendo, eu não estava aceitando o que Ele estava me mostrando. Você não se posicionava. Exatamente, porque eu estava com tudo ali que Deus me mandava, e eu falava, tá, mas eu, empresária? Como assim? Não, só foi nesse estalo, neste momento, que eu entendi realmente aquilo que Deus tinha. Foi quando a minha mudança de mentalidade começou. Foi quando eu comecei a investir em mim nesse lado. Deixei de ser a filha agora do Jair e da Adélia e passei a assumir o posto de sim, é meu restaurante. Sim, é meu. Então, ainda foi um trabalhar muito grande.
Então foi quando eu comecei a fazer o primeiro curso, comecei a ter essa pequena mudança de mentalidade, assistindo um pouquinho dos vídeos do Thiago Brunet. Posteriormente conheci também através da parte online o Paulo Vieira, que também começou a trazer um pouco mais de mudança de mentalidade. Que hoje são os maiores nomes do mercado, né? Exatamente. E foi aí que, por incentivo de um cliente, que fez um curso com o pessoal da Potencial Pleno, com a Carol Costa, que ele começou a me instigar a fazer isso. Para você ver, eu não estava enxergando o potencial que nós tínhamos, eu sabia do potencial, mas estava dentro do casulo. E um cliente precisou vir, dono da empresa, que almoçava conosco, e ele falou: Gi, eu conheço todos os restaurantes aqui da região. O único restaurante que tem potencial para crescer são vocês. Eu falava: não, é verdade. Mas eu ainda continuava. Ele falava pra mim: mas você tem que sair de trás desse balcão. Eu tô sabendo, mas... E a coragem de largar o arroz? É porque a mudança, ela mexe de dentro para fora, né, Gisele? Sim. Aí a gente descobre o tanto de coisas que a gente tem que colocar em ordem para crescer de fato. Exatamente. E por causa do incentivo dele, durante aí uns 5 meses, foi que eu decidi fazer um curso que, durante pandemia, a gente estava recém, que foi no ano de 2020, foi quando eu comecei a fazer esse curso, foi em agosto, que eu comecei a dar o primeiro passo. Porque se você olhasse a questão do valor que custaria aquele curso para mim, para um acompanhamento de 1 ano, eu falava assim: não vou investir, imagine, eu vou investir todo esse valor. Tanto que quando eu decidi fazer, eu fui bem aquela questionadora com a vendedora, né? Mas e se isso acontecer? E se isso? E se isso? E se isso? Para se garantir, né? Exatamente, aquela questão do medo de dar o próximo passo. Mas eu encarei, investi, demorei um pouquinho, não que eu demorei, eu falei para meus pais que eu estava fazendo, mas como eles não perguntaram, eu não falei questão de valores. Mas quando eu comecei o curso, ele perguntou: tá, mas quanto você vai investir? Eu falei o valor, ele se assustou, mas ao mesmo tempo falou: não, você precisa, porque você ainda é nova e você precisa ir pra frente. E estar com outros empresários que tinham a mesma dor que eu tinha, que ainda estava trazendo essa mentalidade de ser empresária, foi quando eu vi que, eu posso ir pra frente. As pessoas também têm as mesmas dores que eu tenho. E juntos nós podemos crescer. E foi quando aos poucos minha mentalidade foi mudando. E as chaves foram caindo. Muitas chaves foram virando nesse processo de você se olhar no espelho e você se achar: não, eu sou capaz, eu vou fazer. Eu vou em frente, eu consigo. Então, aos poucos eu fui trazendo, remando contra a maré, sozinha nessa mudança de mentalidade, porque as pessoas à minha volta dentro da empresa não tinham essa mudança. Então, eu tinha que trazer primeiro os benefícios. Você falou uma vez pra mim assim: olha, eu tô remando contra a maré, mas eu vou conseguir, Karina. Eu tô me sentindo muito sozinha. E esse sentir sozinha é quando a gente entende que a mudança é só da gente. Exatamente. Então, às vezes as pessoas não querem mudar, às vezes não é o tempo delas mudarem, e às vezes elas já mudaram e não acompanham a gente. Exatamente. Nós estamos, como diz o jargão, nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Total. Então, cada um vai estar com o seu barco ali. E outra, algumas pessoas já viveram a tempestade, outras não. Exato. Aí eu que já viveu a tempestade também não tenho medo daquele novato que tá pegando o primeiro problema em alto mar, né? Então, tudo isso veio à tona. E você começar a trazer esse conteúdo e você ainda trazer toda essa bagagem para as pessoas que estão à sua volta, querendo que elas se tornem melhores pessoas. Sim. E automaticamente isso vai ser um bônus para a empresa, que elas vão se tornar melhores colaboradores, entra dentro daquilo que eu trato um pouquinho. Eu tenho falado muito nas redes sociais sobre essa questão dessa mudança de consciência, trazer a consciência para que você tenha essa mudança. Então, se você não tem a consciência de que você precisa de uma mudança, tudo que eu falar para você não vai adiantar. E uma das frases que me marcou bastante foi que eu procurava mudar as pessoas. Eu estava mudando, mas queria que as pessoas também mudassem. Mas elas não vão mudar. É o que eu falei, a mudança é tua. Ela é tua. Quando você não tiver consciência, mas como que eu vou conseguir mudar o outro? A partir do momento que essas pessoas começarem a ver em você essa mudança. A mesma coisa a Karina. Para quem viu a Karina há tempos atrás, falava o quê?
Essa daí não vai dar fruto nenhum, vai continuar nessa vidinha de sempre. Ela não vai gravar. Galera, gravar um vídeo era simplesmente assim o fim da picada pra mim, tá? Não que hoje é 100% confortável, nunca vai ser, né? Vai ser sempre desafiador. A câmera, ela é sempre desafiadora porque você se confrontando o tempo todo, né? A câmera, você tem a necessidade de crescimento, a evolução do crescimento diário. Mas, assim, hoje, o que eu notei, Gisele? Por exemplo, se vocês olharem o nosso primeiro podcast, vocês vão ver que a estrutura é uma, hoje já é outra, e o nosso posicionamento na entrevista era hoje já é outro, né? A minha fala hoje, que eu sou uma pessoa extremamente acelerada, galera. Então, assim, era uma loucura a minha fala, né? Então, hoje eu já consigo concentrar, né? Porque... Imagine se nós tivéssemos feito esse podcast lá no início das duas. Ambas aceleradas, galera. Assim, não, a Gisele ainda tem uma marcha, a quarta marcha comparada à minha, né? Porque a Gisele é super mega acelerada. Eu ainda consigo dar uma reduzida assim e penso um pouquinho. Nossa, mas a Gisele vai com os braços mesmo, galera. Então... Mas por quê? Porque faz parte da gente como ser humano, né, Gisele? É o perfil de cada um. Tem coisa que não dá pra mudar. E assim, o perfil de liderança, ele sempre foi muito estampado. O pessoal me cobrava muito. Karina, você tem perfil de líder? Quem tem perfil de líder nunca deixa de ser líder, né? E você sempre foi também, né, Gisele? Então... E entrava nessa questão, né, de você ser líder, ter essa liderança nata em você, mas você nunca se ver como uma. Então, eu até falo para os meus colaboradores, tem muitas coisas que eu acabo deixando passar, porque você fica com aquele receio, será que realmente dá para me falar? Será que está certo? Será que não está? Então, essa questão do posicionamento firme de líder, eu ainda estou no processo de lapidação, mas hoje eu já tenho muito mais fácil, eu já consigo chegar e coordenar a equipe. Então, os processos que eu tenho que fazer, de estar, às vezes, inserido com eles dentro de uma cozinha, por exemplo, como aconteceu na semana anterior, por falta de funcionário, você ter ali, eu tenho esse domínio, essa autoridade de chegar lá dentro e começar a organizar melhor a praça deles e falar, vamos mudar isso. Então, eu não sou sou realmente lembrando líder. Que para liderar tem que saber fazer, né? Exatamente. É bem isso que eu ia comentar. Então, ser líder é uma coisa, ser chefe é outra. Ser chefe você manda lá de dentro do teu escritório. Agora, ser líder é você estar junto. Então, todos esses contratempos que a gente acaba tendo no dia a dia ali, de falta de um colaborador, você tem que cobrir porque você está sem uma pessoa para substituir, você ter que assumir essa função, tem feito com que eu tenha criado uma autoridade maior sobre aquele setor. Então, eu consigo ter uma dominância maior e consigo liderar muito melhor a minha equipe nessa parte. E a liderança ela é um gradativo de vida, né? A liderança você vai amadurecer todo dia ela e todo dia você vai olhar lá atrás e que bom que seja assim, né? Que a gente olhe para trás e pense, evoluir. Evoluir. Sim. Para quem vê a Gisele no ano de 2019 e vê a Gisele hoje, ela já evoluiu muito. Poderia ter evoluído mais? Sim. Por causa dos famosos problemas que nós temos, né? Eu falo, nossa, porque eu estou nesse pacote ainda, estou no processo de tirar isso, mas é aquela questão de procrastinação. Amanhã eu faço. Isso daqui é mais importante. Essa garrafa vazia, ela tá aqui, mas é importante eu colocar essa na geladeira, amanhã eu jogo essa daqui. Então, você sempre deixar por amanhã, porque alguma coisa de urgente aparece que você deixou de fazer ontem, que hoje se tornou urgente, e você joga o que é importante para hoje, para amanhã, e amanhã essa outra coisa que você tem, essa outra atividade se torna urgente de novo. É engraçado você falando isso, porque essa semana eu estava aconselhando uma empresária. Ela falou, Karina, como que você... Ela falou, eu faço só BPO financeiro, você ainda faz o recrutamento BPO de RH. Como que te sobra tempo? Galera, sobrar tempo nunca sobra, né, Gisele? Não sobra tempo, galera. Então, assim, como que faz? Você organiza. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma agenda física, uma agenda online. A agenda física é aquela do rascunho mesmo, né? Tá aqui falando com o pessoal, tá anotando, né? Ela vai pro digital depois. Mas eu tenho uma santa e querida amiga chamada Alexa, que fica conectada à minha agenda digital, galera. Então, assim, fora, ela avisa sempre 30 minutos antes cada compromisso, né? Que é a configuração dela. Então, ela me avisa, Karina, você tem que fazer tal coisa. Por exemplo, nós estávamos falando
que nós temos que gravar constantemente conteúdo, né? Pra pôr na rede social. Que isso é um parto. Gente, como é que grava? E assim, de cada 30 vídeos sobra um, né? Então, assim, mas ok. E daí eu falei pra ela, falei assim, ó, o que eu faço? Automático. Eu faço ela me lembrar. Então ela me lembra, depois dentro do próprio sistema, o sistema também lembra que tem que fazer tal compromisso. Então isso é uma organização, né, Gisele? A gente tem que ter as nossas rotinas bem regradas também. Sim, isso é muito importante. Todos os cursos que eu falo, todas as pessoas que eu sigo que nos instrui como ter o seu dia, a sua agenda, né, mais organizada, eles falam muito sobre isso. Você tem que colocar as questões das prioridades. Se você tem o costume, como eu, de ter agenda física, por exemplo, se for o caso, use ou letras ou canetas de cores diferentes e coloque o que é urgente, o que o que é urgência, o que é emergência, o que dá para deixar depois, o que não é. Ou existe a questão de uns quadrantes que também você consegue colocar nos espaços. Você faz um quadrante ali e você também tem. Cada espaço desse vai te dizer qual é a tua urgência. E precisamos estar dentro disso. Então, é claro que alguns acontecimentos durante a semana pode vir a acontecer e você acaba sendo obrigada a prorrogar aquilo para fazer. Mas uma das coisas que eu acabo fazendo deixa para amanhã. Daí o amanhã chega e fala, pô, tô cansada, outro problema acontece, é o famoso, vou caminhar hoje. Pô, mas tô tão cansada, tem tal coisa para fazer. E você deixa para depois, quando você vê, você tá com um problema grande de saúde. Isso mesmo. E que se você tivesse feito as caminhadas... caminhadas... Cuidar da saúde, cuidar da doença, galera. Nós somos isso, né? Nós fomos ensinados a cuidar da doença, mas não cuidar da saúde. Isso mesmo. Mas isso está se quebrando e é bem importante, principalmente as mulheres, né? Então, assim, o que eu notei, Gisele? Que depois dessa tua mudança de mentalidade, foi o dia que você me chamou e falou, Karina, agora dá para terceirizar. Sim. Você se sentiu segura, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, por quê? Porque a gente sente que a terceirização, como ela é online, existe ainda alguma resistência e algumas pessoas que elas acham que uma certa insegurança do processo, né? Então, assim, eu queria que você falasse, porque você acompanha todo o processo, você vê diariamente todos os nossos processos acontecendo, a comunicação ela é muito assertiva, nunca nós tivemos problema com a comunicação. E assim, tá tudo regrado, dentro dos dias, da semana, do mês, do fechamento, né? Então, aquela leitura, aquele feedback, tudo mais, né? E a gente viu aí algumas evoluções, porque você fez grandes investimentos nesse período, muito bacana, e eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. Então, o que acontece? Durante todo esse ano, nós estamos aproximadamente 2 anos, né? Não, já fizemos 2 anos de terceirização. Nossa, como passa o tempo a gente muito não rápido. Percebe. Então, antes de todo esse processo meu de mudança de mentalidade, eu ainda continuava com a mentalidade dos meus pais. Então, para quem é da década de 50, tem uma mentalidade para quem é da década de 80 e conseguiu buscar mais conhecimentos. E o que acontece? Nós sempre fomos daquele famoso anotar no caderninho. Então, as pessoas chegavam para nós e a partir do momento que eu comecei a ter acesso maior à parte financeira da empresa, o que entrava, o que saía, as pessoas perguntavam assim, Gi, qual é o seu lucro? Qual é a sua média de lucro? Seu preço. Como você precifica? Quanto que você está tendo de lucro? Qual é o bruto, qual é o líquido? As despesas e custo. Boa pergunta. A gente não tem isso. Nós tínhamos aquela noção basicona. O famoso, trabalha com o dinheiro que vai entrando. Tá se pagando, tá sobrando dinheiro? Tem dinheiro na conta? Tem. Se tem pagou, dinheiro na conta. Tá lucrando. Então era assim até esse processo. Então, se hoje a gente fosse fazer um evaluation da empresa, por exemplo, quero vender a empresa hoje. Quanto que vale a tua empresa? Quanto que ela está lucrando para poder passar? Porque hoje, a empresa que nós temos, se nós formos vendê-la hoje, porque como nós acabamos abrindo, era matriz e filial, a gente optou em colocar 2 empresas distintas, porque era a ideia de vender uma delas. E daí ficamos nessa briga, meu pai acabou decidindo... queria vender um. Não, meu pai queria vender um, a gente queria vender o outro, daí ficava eu e minha mãe e meu pai brigando nessa situação. Aí cheguei uma hora que falou, quer vender, venda, que daí eu vou fazer o que eu quero, mas como Deus tem os seus propósitos, acabou que chegou no momento que quando realmente eu resolvi abraçar as empresas e dizer que as empresas são minhas, não apenas por herança, mas porque eu estou ajudando a construir essa história há 25 anos,
eu virei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, agora não vai vender nenhuma. Eu falei, no momento certo que realmente for pra gente vender, para um bom investimento, vai ser vendida. Mas por enquanto nenhuma delas vai ser vendida. Porque eu estou aprendendo muito, seguindo Pablo Marçal e as pessoas, Paulo Vieira mesmo, de que empresas são feitas para vender também, para gerar lucro. Ela é um patrimônio. Exatamente. Então a mente já mudou. Mas a gente não pode amar, né, abrindo um parênteses, não pode amar a estrutura física do CNPJ. Você tem que amar ser investidor, né? Então, ser investidor não significa que você vai ser a vida toda dona de um restaurante. Exatamente. Né? E essa mudança de mentalidade entra tudo isso que a gente está falando. Essa mudança veio já para mim. E o que aconteceu? Eu comecei a ter essa visão. Eu falei, se hoje eu vou fazer a venda, se uma pessoa, se chega um investidor aqui, quero comprar a sua empresa, tá? Qual é o lucro dela? Eu quero ver o DRE dela, eu quero ver toda a participação, como que funciona. Como ela funciona, né? Eu não tenho. Como que eu ia passar para as pessoas isso? E foi um estalo que aconteceu na minha vida a partir do momento que eu fiz esse curso. E quando numa conversa simples de porta de igreja, a gente pode dizer assim, que nós comentamos, você veio e falou, eu falei, vamos voltar a conversar sobre. Não demorou, acho que 2 meses, nós já estávamos conversando. Primeiro a gente começou com os recrutamentos, né? Você tinha necessidade de funcionário. E depois que a gente conseguiu alimentar ali o que estava te sufocando um pouquinho na operação, aí você tinha um tempinho e a gente conseguiu terceirizar, né? Exatamente. E ela entrou tão suave, né, Gisele? Porque, assim, eu acho que de todas as implantações que nós fizemos, foi a que mais causou medo, porque um restaurante, ele é sempre desafiador. Sim, e porque as transações, principalmente de entrada de fluxo de diária, caixa, louca, né? é todo dia. Todo dia. E não é só débito, crédito e dinheiro. Daí entra vale-refeição, entra mais isso, entra empresas, entra boleta, as bandeiras diferenciadas, taxas diferenciadas. Então, assim, o nicho, ele traz de gastronômico, de restaurante, ele traz um leque muito grande dessa parte financeira. São muitas informações. Diferente, por exemplo, de uma revenda de carro, que é um dos teus fortes, que o carro, finança, os números são altos. São números muito maiores, mas pequenas transações. São transações menores. Então, transações menores que eu digo, o número de transações são menores, isso. Mas realmente é desafiador, os dois nichos são bem desafiadores, né? Tanto que eu tenho procura de pessoas de São Paulo perguntando sobre isso, por quê? Porque ter controle, acho que, gente, é que nem o comércio, né? É uma verdadeira loucura. Sim. Então, não tem, o varejo, tudo, trabalho com uma forma hoje muito, muito louca, assim, de controle. Mas eu senti que ela entrou suave, a gente conseguia ter controles, você começou a ter, sobreviveu à pandemia, que foi muito importante, né? Que foi um desafio muito grande. Eu lembro que no 3º mês que a gente estava trabalhando, você falou o seguinte para mim, Karina, eu tô com muito medo, porque a gente está com caixa muito baixo. Então, o que a gente pode fazer aqui para dar uma melhorada, né? E tal. A gente criou uma estrutura, você pensou um pouquinho, a gente analisou os números, e daí a gente foi segurando, até a hora que você respirou um pouquinho, já tinha um caixa. Deu para dar uma respirada. A minha sorte foi que em 2019 eu consegui ter como a gente veio de 2 anos aí, bem difícil, 2017, 2018, a ponto de quase encerrar as atividades ou vender a estrutura que nós tínhamos. 2019 ele deu um salto, então foi o ano que eu consegui fazer uma boa reserva e essa reserva deu para nós fazermos investimentos que nós precisávamos como sistema solar, mas também conseguiu suprir esse 2020, porque restaurantes que tiveram que fechar, muitos fecharam as portas e nós conseguimos sobreviver, mesmo vendendo pouco, trabalhando com férias coletivas, trabalhando com redução de carga horária, nós conseguimos passar. Da vida, o iFood não teve tanto giro, porque as pessoas daí não tinham como ficar pagando também diariamente. Mas fomos criando estratégias para que as pessoas conseguissem vir até a empresa, o pouco que se vendia e segurando a questão da produção dentro da cozinha e conversando muito com cada colaborador e conseguimos passar. E quando voltou à normalidade, a gente começou a ter um respiro maior aí e começamos a reestruturar novamente a empresa. Muito legal. Mas assim, nós estamos falando de uma pessoa que destravou, se viu líder, se viu empreendedora, assumiu o negócio e assim, houve um crescimento tão evolutivo aqui, Gisele, e eu queria que você falasse sobre isso agora. A gente colocou aqui de propósito para vocês, tá, pessoal? Que é o livro, né? A Gisele tem participação nesse livro, inclusive com a equipe do Pablo Marçal, que é o Nésio, né?
E eu queria que você falasse um pouquinho, porque você esteve lá, né? Você tem participação no livro. Isso. Fala do livro pra gente. Então, começando com essa história de livro, né? Da onde surgiu essa história? Sempre foi um desejo muito grande no meu coração de estar escrevendo. Tanto que eu já comecei a escrever meu próprio livro várias vezes e já quase deletei. E já escrevi de novo e já parei. Não, ele tá lá. Tá lá, eu consegui fazer uma estrutura, tá paradinho, mas vou retomar em breve. Comecei a retomar e os contratempos a gente acaba deixando para depois, né? Mas essa foi uma história muito gostosa de ser vivida. Porque no final do ano passado, em novembro do ano passado, o Nésio colocou nos stories dele um desafio para aquelas pessoas que gostariam de fazer parte de um livro, de ser coautor juntamente com ele. Você fez uma mentoria com ele? Não cheguei a fazer a mentoria com ele. Ele simplesmente, eu já seguia ele há um tempo. A partir do momento que eu comecei a seguir o Pablo, comecei a segui-lo também. E ele lançou esse desafio para aqueles que tivessem, claro que teria um custo, né, para cada um. E eu falei, eu vou fazer parte desse livro. Porque eu estava já com essa história de escrever o meu próprio livro, mas aquela história de vou fazer, não vou fazer, será que o merecimento, né? Isso mesmo. Aí eu falei, essa é a porta de entrada que eu vou ter para conseguir fazer, dar o passo para o meu próprio livro. Então, quando ele lançou, eu fiz a minha inscrição, mandei no direct dele, que eu tinha interesse em participar, e falei assim, Senhor, tá aí, é meu desejo, eu me visualizo lá, fazendo parte desse livro, e não fiz mais nada. E alguns coautores falaram que ficaram mandando mensagem no direct direto. Sério? Eu simplesmente preenchi o formulário que tinha. Pronto. 3 dias depois, recebo a ligação do assessor dele. Que eu não top. me recordo o nome. Parabéns. O Yuri. Ele pegou e entrou em contato comigo e perguntou, oi, aqui se apresentou, sou Yuri, assessora aqui do Nésio, e você preencheu um formulário para fazer parte de coautoria. Eu falei, sim. Então, você foi pré-selecionada, queria saber do seu interesse e tudo mais. Eu falei... Quantas pessoas participaram? São 30 coautores. Com o Nésio, daí são 31 pessoas. 31 daí. pessoas. Exatamente, com o Nésio. São 31 histórias, são 31 capítulos e cada um traz a sua história. E prontamente eu aceitei. E o valor naquela época para mim seria um valor até alto, porque, a queira ou não queira, você está pagando para um acesso. É um acesso que ia estar em contato com o ambiente, com essa ambiência deles, da plataforma. Né? Então eu falei, eu quero investir e eu vou investir nisso. Perguntei, negociei com eles e fiz meu investimento. A partir do momento que eu efetuei o pagamento, automaticamente a gente já teve a nossa primeira reunião juntamente com o Nésio, via Zoom. Foi muito, muito bom, a gente se apresentou. E daí vem aquela questão, né? Na minha cabeça, assim. Na minha cabeça pequena, que pensa que Deus não está no negócio às vezes, né? Falei, mas como que as histórias vão se conectar? Porque, assim, são 30... no início eram 20 coautores, passou para 30 daí. Como que as histórias vão se conectar? Falei, como que a minha história pode estar ligada com a história do outro que mora em outra cidade? Mas tem. Aí fiquei naquela, fiquei quietinho, porque eu falei, daí eles colocaram, né? Você pode ver que são 4 temas, que é finanças, empreendedorismo, mudança de mentalidade... e eles trazem, e cada um ia falar desse nicho. Muitos falaram sobre mudança de mentalidade, algumas pessoas sobre finanças, mas a grande maioria sobre essa questão de mudança de mentalidade. E foi até o tema que eu sugeri para você, de estarmos abordando aqui. E começamos a ter essa mentoria individual com a Sandra, que fazia parte da redação, né, que ela quer ser a corretora dos nossos textos. E realmente a gente começou a trazer isso. Então a gente teve um prazo de 15 dias para escrever o nosso capítulo para a primeira correção. Então em 15 dias eu entreguei meu material para ela e daí depois ela deu um retorno para nós e do que a gente precisava melhorar e cortes que precisava fazer. Eu até brinquei com a Sandra no dia do lançamento. Falei, Sandra, mas você não me respondia nunca. Eu falava, ela olhava pra minha cara. Mas o que eu tinha pra corrigir no teu texto? Não tinha praticamente nada. Gente, ele é formado em letras. Aí foi quando eu falei, a gente tem formação em letras, então hoje eu entendo por que eu fiz letras.
Por isso que eu falava, lá na E é frente por isso que eu vocês te vão entender. falei, não deleta o livro, tá? Deixa ele Não, lá. o livro não vai. Ele já tá com os capítulos Deixa ele separadinhos, bonitinhos. Quem sabe não é o próximo podcast, né? Que vai ter o livro da Gisele aqui, né, galera? Quem sabe, né? Então, assim... Vamos lá, programar isso mesmo. Na próxima venho com o livro, com o meu. Isso mesmo. Então, foi essa oportunidade que a gente teve de escrever. E veio aquela saga, tá, o que eu vou fazer? E o que eu vou escrever? E prontamente eu lembrei de um relato que a Sandra comentou, não só da Sandra, mas da Elisângela também, que inclusive é a mãe do Nésio e que faz parte da plataforma lá, da parte da editora que ela é responsável. E ela comentou, disse que a maioria dos livros do Pablo são palestras que ele ministrou. Ele fala, pega essa palestra, transcreve e forme um livro, transforme ela num livro. E tudo é gravado? Exatamente. Eles pegam e transcrevem um livro, então nós tínhamos a possibilidade de mandar por áudio, que eles fariam a transcrição, ou mandar escrito. Como eu prefiro muito mais escrever, porque eu já gosto de ir acertando os pontos, eu falei, vou fazer escrito, mas eu falei, como que eu vou começar? Eu lembrei dessa história dela e lembrei dos meus vídeos do canal do YouTube, que eu também tenho um canal no YouTube. Isso aí. E juntei com as dicas da professora mentora da parte do TCC da faculdade, porque eu queria trabalhar 2 pontos, que era o poder da consciência e da autorresponsabilidade. Que tudo isso veio através... Que é um tema muito abordado pelo Paulo Vieira, inclusive. É que eu ia falar, que inclusive é tema do pequeno livro, O Poder da Autorresponsabilidade. E esse livro, ele não fala apenas da autorresponsabilidade, ele fala também da consciência. Inclusive, recomendo, muito bom. Muito. Os vídeos, inclusive, que eu fiz, a primeira série de vídeos que eu fiz no canal meu do YouTube, é um resumo desse livro. Então, para você que está com preguiça, diria assim, de ler um pequeno livro, vai lá e você vai conseguir pequenininho, galera. uma leitura muito gostosa. Se você quiser ter uma compreensão, os vídeos são geralmente de 15 a 20 minutos. Você dizer que é uma leitura gostosa chega a ser engraçado. Você lê muito, né, amiga? Eu tenho um fluxo de leitura. Mas galera, eu preciso me regrar para ler. Mas realmente é uma leitura muito boa. Sim, bem tranquila. Em cima disso, eu fiz esses vídeos. E como que eu montei, então, o meu capítulo nesse livro? Foi assistindo os meus próprios vídeos e fazendo anotação. É isso aí. Então, eu peguei, o título do capítulo seria O Poder da Consciência e da Autorresponsabilidade, só que eu vi que ia ficar um tema muito grande. Lembrando que o tema é o Despertar dos Gigantes, né? Esse é o título e aqui nós temos os temas. Opa! Os temas são da capa ali. Abre. Aqui, ó. Nós temos ali a questão do empreendedorismo, finanças e negócios e mudança de mentalidade. Muito Esses legal. são os temas que nós temos nesse livro. Quem quiser comprar o livro, tenho disponível. ok, Só pode me falar, procurar. pode só me falar chamar. direto pro pessoal aí, como que faz para encontrar você e como que faz para comprar o livro. Sim, se você tem interesse, teve interesse um pouquinho nas histórias das pessoas que estão aqui, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que no final Pode falar. que é gestão no Instagram, gestão.com de empresa, tá? Ou Gisele Vieira Cardoso, são as minhas 2 redes sociais que eu tenho. E lá você pode me chamar no direct que eu tenho os livros impressos já comigo. Melhor do que isso, se você mora em Curitiba, vai no Laricas, aqui no Bairro Hour, almoça, vai no caixa e fala com a Gisele. Exatamente. Ou tem a opção também em PDF também, que você pode entrar em contato, que agora já está disponível também a versão em PDF para mim, tá? Para todos os inscritores. Muito top. Então é só me procurar aí. São histórias de vidas de mudanças realmente, de pessoas que também não se viam capazes e que hoje nós temos um grande exemplo aqui, que ele é um domador, esse mesmo. Só entrar lá, gestão.com de empresa, que você já consegue. Muito show. Aqui é tudo rápido. Aí, ó. Olha lá a participação da Gisele, Foi o dia, galera. foi o dia do lançamento do livro No aí que dia do nós tivemos. lançamento, Cada um inclusive. teve um momento para apresentar um pouquinho do seu capítulo, um pouquinho da sua história de vida, essa mudança de mentalidade. A gente já tem uma amiga que a gente fez até foto Essa é a profissional Sandra. junto. Exatamente. Essa é a Sandra que eu comentei, que ela show. que é formada em letras, ela que é a redatora lá, que faz toda a correção. Ela é mãe do Nésio? Não é essa que é a mãe do Nésio. Esse é o Nésio. Esse é o Nésio. Exatamente. Com a Sandra eu cheguei a ter, mas eu acho que eu não cheguei a postar. Mas a mãe do Nésio é a Elisângela. Então, você consegue ver um pouquinho mais sobre isso. São alguns vídeos, algumas lives que eu acabo postando aí.
E, inclusive, o que está fixado ali é a palestra inteira, então, o período que eu tive... A sua participação. Foi a minha participação. Muito que orgulhosa. era de 10 minutos. Orgulhosa de você. Obrigada. É aquela história, né? A gente que fala demais, eu tinha 10 minutos para falar, acabei falando... Ultrapassei, claro, o meu tempo, né? Mas foi muito prazeroso. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, nesse dia, eu tive um ressignificar de uma crença. Porque quando eu estava na faculdade, essa questão da crença de merecimento, eu entrava no banheiro da PUC e eu olhava no espelho, eu falava para mim, o que você está fazendo aqui? Você não merece isso. Então, eu passei os 4 anos de faculdade, a Gisele foi se encontrar no curso de letras no último período. Nos 2 últimos períodos. Engraçado essa ressignificância. Por quê? Sabe como eu me sentia? Eu entrava dentro do banheiro que você falou assim, entrava, ou quando eu me olhava no espelho, eu dizia assim, você merece muito mais do que isso. Eu sempre dizia isso pra mim, mas não conseguia tomar posse de nada daquilo que eu dizia pra mim. Que também é uma falta de significar isso dentro da gente. Porque foram crenças. O que são crenças? Tudo aquilo que disseram pra nós e nós aceitamos como verdade. Isso mesmo. Então, dinheiro é sujo. Tá, mas por que dinheiro é sujo? Por que falavam tanto isso pra nós? Porque você não merece isso. Porque todo político é corrupto. Porque todo rico é ladrão. Então, são crenças que nós fomos criando. E por isso que a gente tem a nossa identidade distorcida. Então, eu tinha uma identidade ainda distorcida na fase da faculdade. E nesse dia da apresentação, a minha apresentação era no período da tarde. Então, logo após o almoço, antes de entrar, a gente ter acesso ao auditório novamente, eu fui ao banheiro e no momento que eu estava lá, me olhando no espelho, eu falei, você é merecedora disso sim. Você merece tudo isso e muito mais. Então, eu até comento na hora que eu começo a minha fala ali, sobre essa ressignificação. Então, foi muito importante para mim este momento de poder estar lá naquele palco, de estar com aquelas pessoas, de saber que o meu nome está junto aqui com o nome do Nésio e de muitos outros coautores, certo? E de muitas histórias marcantes, como mesmo o Funcho, não é o nome dele, é Roberto, o nome dele, você vai ver, é uma das últimas histórias. Ele era uma pessoa improvável, é uma pessoa sem estudo, que hoje é um grande nomador de cavalos, ganha inúmeras premiações. Que legal. E se você ver a história de vida dele, uma pessoa que não tem estudo, e hoje ele olhar para a tua cara, ele fala muito isso na apresentação dele, e ele desafiou e falou que ele tinha visto, e nesse dia a gente teve o privilégio de ter o Pablo Marçal no finalzinho das nossas apresentações, e ele teve a iniciativa de pedir a oportunidade e de se dirigir ao Pablo. Se eles quiserem vir no podcast, a gente aceita também. Tanto a Nésio quanto o Pablo eu aceito, vai, galera. E ele desafiou o Pablo, falando que ele estaria no resort dele, domando o cavalo dele. Que legal. O que o Pablo fez em cima do palco falando com ele, eu tenho isso gravado. Não colocou o cavalo lá, né? Não trouxe pra dentro da Gente, plataforma, né? Ele é doido. Mas o que acontece? Ele tinha acabado de chegar da corrida que eles tiveram, tanto ele quanto o Nésio. E o que aconteceu neste momento? Ele falou, entre em contato com fulano, ele mandou lá entrar em contato com uma das pessoas que estava com ele lá, para que a gente converse melhor. Pois no outro dia, ele mandou lá no nosso grupo de escritores que ele estava lá no resort, domando o cavalo do Pablo Marçal. Sonho. Simples assim, galera. Sonho. E tenha posicionamento. Se posicione, isso mesmo. Se você não se posicionar, não vai adiantar. Gisele, nós somos amigas há mais de 20 anos, sim, né? A gente tem uma certa admiração uma pela outra, um respeito muito grande. Isso sempre foi muito forte entre nós. E, assim, muitas coisas aconteceram. Eu mudei, né, de país, voltei. E o mais interessante é que nada mudou. A gente continua as mesmas meninas que sim, seguem firme, buscando a evolução constante, né? Seja ela profissional ou pessoal, que é bem importante. E acredito que a nossa jornada vai ser muito longa ainda. Sim. Quero primeiro te parabenizar pelo livro, te parabenizar pela sua posição, que eu sei do potencial que você tem hoje aí dentro, né? E sei que não vai parar por aqui também, não, tá? Tem muito. Mas eu quero que agora, pra gente encerrar, eu quero que você se dirija direto ao público de casa, que você colocou aqui pra mim, ó. Que hoje você trabalha temas com objetivos principais, sobre crenças limitantes e o medo do empreendedorismo e da insegurança, e também da questão da necessidade da aprovação. Então,
Quero que você tenha agora os minutinhos, você se direcione direto ao público, fale para eles, deixa aí o teu recado, né? Bem importante, que a tua vida por si só, ela é um exemplo disso, para a gente estar encerrando hoje. Tá ótimo. Quando a gente fala nessa questão de mudança de mentalidade, de você saber quem que você existe um processo, um passo a passo, e uma das minhas viradas de chave aconteceu através da pirâmide do processo evolutivo, que talvez você não conheça, e ela é formada por 7 degraus. E quais são eles? O primeiro deles, a base, é ambiente, o segundo é comportamento, o terceiro é capacidade, ou a questão das capacidade que você tem de fazer as ações, depois vem crenças e valores, por fim vem a identidade, vem o legado, o pertencimento primeiro, para depois o legado. Quando eu vi essa pirâmide pela primeira vez, eu entendi por que a minha vida ela não se desenvolvia. Então foi aí que eu comecei a ter o diferencial, essa mudança de trazer essa mudança de mentalidade para mim. Então se hoje você quer ter uma mudança de mentalidade, assim como eu tive, e trazer essa nova mentalidade para a sua vida e novos resultados você venha ter, você primeiro precisa ter consciência. A consciência dos ambientes que você tem frequentado, eles vão te levar onde você deseja. A tua capacidade hoje, as tuas habilidades que você tem hoje, ela vai te levar a comportamentos. Quais são os comportamentos que você tem tido, que levam às capacidades, que levam às crenças que você tem? E automaticamente a identidade formada. Se você não tem o seu eu sou bem estruturado, não tem como você ter sucesso na vida. Por isso, no livro, eu trabalho muito sobre a questão do poder da consciência. A partir do momento que você tem a consciência dessa mudança, dos ambientes que você precisa ter, do comportamento que você precisa ter, da mudança da tua linguagem, você vai criar novas habilidades. Isso vai fazer com que as crenças que você tem, elas venham cair por terra. E se você não tem valores fortes, bem definidos, qualquer tempestade vai te derrubar. E quando eu vi essa pirâmide pela segunda vez, eu entendi que as crenças que eu estava tendo, elas estavam moldando o meu caráter, ou seja, a minha identidade. Então, se hoje você quer estar num outro patamar, mudar de fase, você precisa hoje identificar quem é o seu eu sou. Tanto que esse é um dos temas, vou dar já um spoiler aqui em relação ao livro, inclusive eu tenho até um e-book, já que eu comecei, que é uma pequena palhinha do que vem a ser o livro, é o eu sou. Viva a sua real identidade. Se você não viver a sua real identidade, você não vai sair da zona que você está. Ela se torna zona de conforto e quando você vê, a vida foi e você continuou no mesmo estágio. Então, hoje, comece a mudar o seu eu sou. Descubra quem você é de verdade para que você possa viver os novos estágios, as novas fases da sua vida. Então, a partir de hoje, comece a ter consciência. Isso vai te levar a uma mudança. Para que você tenha mudança, você tenha que ter o quê? Decisões. Decisão mais ação vai ter grandes resultados. Mas tenha ações e atitudes positivas. Se você tiver ações negativas, as sementes que você plantar, você vai colher. Lembre-se disso, que a plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Muito bom. Parabéns. Muito bom, gente. Orgulhosa, amiga. Orgulhosa de você, de verdade mesmo. Galera, quero agradecer você que esteve aqui com a gente. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Gisele, ela até falou que ela tem um canal no YouTube. Ela traz alguns materiais para você lá também, para sua evolução empresarial e para sua evolução pessoal também, tá? Lembrando que ela também é coach, lembrando que ela também tem um restaurante. Come lá, que a comida da mãezinha dela é fantástica. Falando nisso, eu preciso de um pão. Preciso comer o pão dessa mulher, gente. Ele é maravilhoso. Enfim, né? Eles manjam muito do que fazem, né? De alimentos. Então, se você está próximo aqui em Curitiba, no bairro Auer, aconselho que vá até lá e prove realmente do alimento que vocês oferecem por lá, né? Quero agradecer você que esteve por aqui, agradecer todo mundo que já se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui nesse sininho para ajudar a gente a levar um pouco mais de informações e para todo mundo conhecer esses empreendedores que não estão acessíveis a todos, porque essa é a ideia deste canal. Trazer todo mundo aqui para que todo mundo conheça e que isso venha ser um país cada vez mais empreendedor, que é o que a gente grandemente espera, né, Gisele? Nos Com toda próximos certeza. anos, né?
Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Lembrando que hoje, o look de hoje é da Produtiva Modas, tá? Da nossa querida Ruth. A Ruth é embaixadora da Mulher Brilhante, que inclusive é um clube da Mulher Brilhante, que são empreendedoras femininas. Ruth, já vou falar de você para ela, tá? Então, que você possa participar e entender. O clube está a nível nacional e todo mundo pode participar. Cada região tem a sua embaixadora e a nossa querida Ruth está sendo nossa embaixatriz aqui. Embaixatriz que fala, né, professora? Sim. Então, muito obrigada a você que esteve aqui, muito obrigada, Ruth, por ceder o modelito aqui pra gente apresentar o nosso podcast. Então, galera, não esquece, se acontecer algum problema na sua empresa, se por algum motivo travar, dá um F5 que atualiza, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!